Que significa dar à luz, parto mesmo, né? E ele dizia, o que todo mundo sabia em Atenas, que a mãe dele era parteira, né? Ele dizia: herdei de minha mãe esse ofício, só que, no meu caso, são ideias que eu tento trazer à luz. No caso da minha mãe eram crianças, no meu caso são ideias que eu tento trazer à luz. Então, o que é que, na verdade, ele tem que fazer? Exatamente aquilo que faz a parteira, ou seja, não conduzir propriamente no sentido de tomar o controle do processo, mas ajudar, auxiliar, propiciar meios para que aquilo que já vive dentro do indivíduo venha à luz. Ou seja, aquela ideia que já vive dentro do indivíduo, nós vamos ver por que isso pode ser dito dessa forma, saia dele. Ele mesmo, sozinho, talvez não tivesse ocasião de perceber isso e de fazer vir à luz essa verdade. Mas, ajudado por outro, e é por isso que Sócrates tem isto como sendo um método de filosofar, ou seja, a progressão das interrogações, esse método leva, então, o indivíduo a acordar dentro dele aquilo que ele já lá tem, a verdade, e a partir daí, então, fazê-la vir à luz. E assim é que se constitui o saber, ou assim é que um saber pode se constituir, porque a preocupação de Sócrates nunca foi com uma constituição sistemática do saber, apenas com a maneira pela qual eu chego à verdade. Como é que eu vou encadeá-la, como é que eu vou sistematizá-la? Acerca disso, parece que ele nunca se pronunciou, né? Já será então obra de Platão e dos Fósferos essa sistematização maior que depois passou a ser característica da filosofia. Então, como que se dá a constituição desse saber? Se dá pelo abandono da variabilidade, se dá pelo abandono dessa pluralidade indefinida que constitui a nossa experiência mais imediata, né? E uma certa ascensão, se assim podemos dizer, a um outro plano, né, em que essa variabilidade, essa indefinição, né, vai ser substituída por uma unidade em que a coisa poderá ser, então, definida. O assunto ao qual estou me dedicando poderá ser definida. E era isso que Sócrates fazia muito simplesmente, tentar fazer com que os indivíduos passassem da multiplicidade das opiniões à unidade da verdade, né? Ora, o que é que isso tem de tão perigoso? E aí nós chegamos a um ponto que é bastante delicado na história da filosofia, né? Porque Sócrates é patrono da filosofia, também porque ele teria sido seu primeiro mártir. Na verdade, não foi. Já outros, mesmo em Atenas, pelo menos houve anteriormente ao Sócrates, mais um caso de um indivíduo, um sofista, que teria também, parece que irritado por tal forma os atenienses, que eram pessoas de grande senso prático, né? E tinha acabado sendo morto por isso. Mas o caso do Sócrates ficou muito simbólico. E, apesar dessa palavra mártir, martírio, ter uma ressonância cristã, né, na verdade, ele é considerado, né, embora na filosofia pagã, uma espécie de mártir da filosofia, porque teria sido aquele que primeiro morreu por ela. Agora, em que circunstâncias isso aconteceu? Isso que eu digo que é um ponto delicado da história da filosofia. Porque por tudo isso que nós já falamos aqui, essa atitude moral e intelectual do Sócrates, algo que nele era absolutamente indiscernível, quer dizer, o indivíduo que encontrar a unidade objetiva da verdade, encontrará também a unidade de si mesmo, a unidade moral, né? Então é indiscernível. O saber e o conduzir-se moralmente são duas coisas indiscerníveis,
Ele sempre dizia, segundo Platão, só se peca por ignorância. Pecar aí é um termo traduzido, não é? Na verdade, o que ele queria dizer era errar moralmente. Não é? Quando o indivíduo erra, inclusive moralmente, ele o faz por ignorância. É impossível saber e não se conduzir pela certeza, quer dizer, é impossível saber a verdade e não se conduzir pelo bem. Isso que ele queria dizer. Porque as duas coisas estão sempre juntas. Mas, querendo então fazer com que essa verdade e esse bem se situassem num plano unitário, num plano acima dessa multiplicidade meio caótica da experiência imediata, das opiniões que circulavam, ele se colocou, de alguma forma, contra a cidade. E esse é o ponto. Né? E o Sócrates, ele exercia o seu ofício com uma tal intransigência, porque isso vinha da missão recebida do Deus, e para ele era uma coisa sagrada, que até o final do seu julgamento, ele contestou isto que estava posto pelos seus juízes. Ele estava exercendo uma atividade contra a cidade. E ele dizia, e afirmou até o fim, até um pouco pretensiosamente talvez, a cidade não tem maior bem do que eu mesmo. Essa cidade nunca possuiu algo de mais valioso do que eu mesmo. Porque a missão que eu tenho e que eu tento desenvolver, né, ela dá a mim um caráter precioso para a cidade, que, no entanto, não está sendo considerado. Por quê? Há razões para isso também. Sócrates se colocou contra a cidade porque ele entrou em contradição com a organização social e política. Numa palavra, ele entrou em contradição com a democracia ateniense. O que era a democracia ateniense? Senão a pluralidade das opiniões dos cidadãos. A pluralidade pesada, confrontada em assembleia, e a partir daí, então, jogava-se o destino da cidade. Decidia-se, a partir da discussão e das opiniões vencedoras do debate, por votação dos cidadãos em assembleia, aquilo que iria ser feito, a política a ser implementada. Portanto, todos os cidadãos, não vou entrar aqui naquilo que vocês já devem ter ouvido muito falar, do caráter restrito da democracia ateniense, né? Na verdade exercida por poucos, porque poucos tinham a condição de cidadãos, né? Escravos, mulheres, crianças, estrangeiros e muitas outras pessoas de outras condições não tinham nada a ver com política. Mas os cidadãos exerciam em isonomia, quer dizer, em igualdade de condições, o poder. Como exerciam? Como é que se dava essa igualdade, essa isonomia? Justamente porque nenhum dentre eles, nem nenhum grupo, podia arvorar-se a possuir um saber político que lhe desse o direito de dizer aos outros o que fazer, ou então de colocar-se como governante da cidade, pela razão do saber. Em Aristóteles nós ainda vamos encontrar um eco dessa convicção democrática muito forte no homem grego. Quando Aristóteles diz o seguinte: há 3 definições equivalentes de ser humano: animal racional, animal que fala e animal político. Essas 3 definições situam-se no mesmo plano. Isso significa, então, que definir o homem como animal político significa que, para exercer a política, para fazer a política, não é preciso mais nada a não ser ser humano. E era essa convicção profunda que guiava a democracia grega. E, portanto, quando se decidia politicamente em assembleia, eram as opiniões, por menos fundadas que fossem, nós diríamos hoje objetivamente, né? Eram as opiniões em confronto que guiava o debate e acabava por prevalecer, então implementava-se uma determinada decisão. Mas nenhum saber estava por trás disso. Os gregos, antes de Sócrates, distinguiam muito bem o que é uma técnica e o que é uma decisão de caráter político.
Por exemplo, eu, enquanto cidadão, que não sei nada acerca de navegação, decido que a cidade deve construir uma frota para exportar ou para expandir, por exemplo, o imperialismo ateniense. Naquela época já começava a se fazer sentir. Eu e os meus concidadãos decidimos isso politicamente. Ninguém precisa saber nada a respeito. É uma decisão tomada a partir de opinião. Agora, construir navios, sim, aí é uma técnica. Aí vamos chamar aqueles que melhor sabem construir navios, mas que não vão decidir nada. Vão simplesmente construir os navios a partir de uma decisão política tomada pela Assembleia. Né? E era contra isso que o Sócrates se colocava. Né? Imagine, por exemplo, a situação de um cidadão de Assembleia, né? Um cidadão que, com justo orgulho do poder que ele tinha em isonomia com todos os seus demais, né? De não ser governado por ninguém, Péricles, num discurso proferido, numa ocasião célebre, Péricles disse muito bem, assim, os gregos não são súditos, e neles não há heróis, entre eles não há heróis, como havia antigamente, os heróis da mitologia, os semideuses, príncipes, acima dos demais. Não, ninguém está acima dos demais. Todos cumprem a sua função. Ora, imagine então um cidadão vindo pela rua e o Sócrates então para e diz, bom, ontem houve uma assembleia e houve uma decisão política. Então você que participou disso me diga, o que é a política? E esse indivíduo então, naturalmente tinha uma resposta, mas que logo, tal como o general, né, era levada a aquelas consequências que nós já vimos. Bom, o que se começou então a perceber, e nós podemos dizer, sem nenhuma desonra para o Sócrates, com certa razão, começou-se a perceber com certa razão. Sócrates estava trabalhando contra a democracia ateniense, porque ele estava dizendo que a política é um saber, assim como tudo. A política é uma técnica, a justiça depende de um saber, e, portanto, é aquele que sabe que tem que exercê-la. E Sócrates, na sua ironia proverbial, deixava as pessoas embaraçadas. Né? Uma certa ocasião ele perguntou o seguinte, você aceitaria que o piloto do navio fosse sorteado entre os passageiros? Não, claro que não. Mas os magistrados que exercem o poder por um ano em Atenas são sorteados entre os cidadãos. Então, é menos importante dirigir a cidade do que levar esse navio daqui até a ilha de Delos, por exemplo, que é logo ali pertinho? Será que dirigir a cidade, governar a cidade é menos importante que isso? Deixava as pessoas embaraçadas. Então, quando se diz que a condenação de Sócrates foi política, de fato ela foi. Ela foi uma condenação política. Mas devemos entendê-la nesse sentido. A cidade condenou Sócrates para se preservar. E ele viveu e morreu também pela mesma razão. Porque ele achava que a instabilidade das opiniões, a multiplicidade das crenças e o caráter aleatório do saber constituído, ou do pretenso saber constituído, não poderiam levar a nada, e muito menos levar a cidade à prosperidade. O que poderia, sim, levar a cidade a um bom destino, seria justamente essa garantia de saber, que só poderia ser obtida num plano em que a alma se desligasse, né, intelectualmente, moralmente, dessa pluralidade sensível de coisas particulares, e se elevasse acima disso e viesse então a saber o que é a política, o que é a justiça. E a partir daí, então, tudo isso se refletisse na conduta e na prática dos cidadãos, na prática do governo, né? Coisa, portanto, completamente contrária, né, ao que era praticado em Atenas. E vejam que, quando Sócrates morreu, em 399, Platão tinha 29 anos.
E a morte de Sócrates causou um impacto muito violento nele e em outros jovens seguidores de Sócrates, que ele já os tinha muitos por essa época. Que tipo de impacto? Eles julgaram perceber ali a fragilidade da democracia. E Platão empenhará toda a sua vida e toda a sua doutrina em mostrar que a democracia não é um regime adequado. Agora vejam o impacto que isso causou naqueles que, a exemplo de Sócrates, queriam se dedicar à filosofia. A morte de Sócrates apresentou-se para eles, para Platão e para os outros, como uma contradição entre a cidade e a verdade. Ou, se vocês quiserem, entre a política e a verdade. De tal forma que, o que é que isso causou? Um afastamento de Platão da política, um afastamento de Aristóteles da política, e a partir daí, algo configurou a filosofia como uma necessidade, algo configurou na filosofia, melhor dizendo, uma necessidade de afastar-se da prática, mesmo que seja para depois recuperá-la ou reencontrá-la criticamente. Mas o primeiro ponto que Platão percebeu naquela situação em que a cidade havia não só rejeitado, como havia decretado a morte, né, do filósofo, quer dizer, daquele que queria levá-los à verdade, foi essa contradição, né? A cidade e a filosofia, a cidade e a verdade, o poder e a filosofia, o poder e a verdade, né? E por isso Platão cedo se desiludiu da política. Ele era de família rica, o que já queria dizer que a democracia ateniense não estava tão perfeita assim, que as famílias ricas tinham mais chance de fazer carreira na magistratura. Mas, enfim, mais do que isso, ele presenciou de perto na sua adolescência o que é que significa o poder, a ambição e a facção. Porque 2 de seus tios participaram de uma revolta da aristocracia, tomaram poder durante algum tempo em Atenas e governaram de forma deveras truculenta, para dizer o mínimo, né? E Platão assistiu a tudo isso. Então, vendo a fragilidade da democracia, não só no episódio de Sócrates, mas essa decadência derivada das facções, das ambições pessoais e de grupos, que iam então quebrando essa isonomia, né, que consistia apenas no dizer e no ouvir autenticamente o outro e a partir daí então decidir. Não, havia já nessa época muitos interesses em jogo, além do debate sincero, não é? Se é que alguma vez isso teria ocorrido. Então, o significado da morte de Sócrates entra nesse significado da relação mestre-discípulo, né, que Platão tem com ele, dessa maneira, configurando um novo lugar para a filosofia. E o Platão, ao escrever um de seus primeiros diálogos, que é o relato do julgamento de Sócrates, chama-se Apologia de Sócrates, ali ele faz também o quê? Ele faz a apologia da filosofia, mostrando justamente essa contradição entre o filósofo e a cidade. É ele que faz o Sócrates dizer: vocês não possuem maior bem do que eu mesmo. E os outros respondendo: não, você é o introdutor de novos deuses, você é o corruptor da juventude, você é aquele que dessacraliza as tradições. Tudo pretexto. O verdadeiro crime, se é que houve, tinha sido aquele que nós mencionamos há pouco: colocar em dúvida a democracia, mostrar aos atenienses que aquilo tudo era muito instável, não tinha fundamento e que, portanto, eles estavam correndo um risco muito grande, o que de fato depois se positivou com as querelas internas e o esfacelamento da democracia, né, a partir da luta pelo poder que sobreveio com o enriquecimento da própria cidade, né? O imperialismo, o colonialismo e tal, trouxe muitas riquezas, despertou muita ambição e a democracia ruiu por conta disso, né? Ainda assim,
O que Platão tem que fazer, então? Esse recuo. Muitos acham que Platão manifestou aí pouca coragem. Ele chegou até a sair da cidade por uns tempos, para deixar as coisas se acalmarem um pouco. Não sei, é preferível ver aí algo mais simbólico. Ou seja, Platão não tinha mais condições de andar pela rua, parando as pessoas e lhes perguntando coisas, como Sócrates fazia. Então, Platão teve que confinar a filosofia. E não é por acaso, né, e é extremamente simbólico, que o lugar em que ele a confinou, o espaço em que ele a confinou, o jardim, a casa, chamava-se academia. Né? E a academia, justamente esse lugar, que era um lugar concreto, o nome hoje é simbólico, né? Mas no caso de Platão era um lugar mesmo, um terreno onde ele construiu lá uma casa, e lá então ele com os seus companheiros, com aqueles que quisessem acompanhá-lo, tentava seguir a tradição de Sócrates, né? Mas vejam bem, já confinado, já sem aquela liberdade da interrogação livre que o Sócrates ainda podia praticar. Mas ele fez questão de que uma coisa permanecesse, o diálogo, a forma dialogada como expressão filosófica. E ele é explícito nisso. É a tentativa de preservar aquilo que Sócrates fazia. Só que a filosofia confinada, a filosofia não mais livre, tal como Sócrates a exercia, eu tenho que escrever. Mas ainda assim, ao escrever, eu vou tentar reproduzir a forma viva, que é o diálogo. Portanto, ele não escreve textos, como nós estamos habituados a ver, né? Textos sistemáticos. Ele escreve na forma de diálogo, é uma forma dramática, né? Ele presta uma homenagem ao seu mestre. Sócrates é sempre a personagem principal, ou pelo menos em quase todos os diálogos. É a personagem principal que interroga, né? E tem lá as personagens quase sempre verídicas, né? Reais, que Platão coloca nos diálogos em contraposição a Sócrates. E ele o faz justamente na tentativa de preservar essa forma viva. E é sintomático que os diálogos são muito vivos no começo, quando ele ainda é muito socrático, quando ele ainda está com a memória muito viva do seu mestre. Os diálogos são muito vivos, dramaticamente, muito bem construídos. E da maturidade para frente, os diálogos vão ficando mais pesados. E parece que a forma é já alguma coisa de artificial. Tanto é que nós chegamos no último diálogo, considerado o último diálogo, que chama As Leis, em que você tem páginas e páginas de exposição filosófica a título de alguém falando. Mas é óbvio que ali já é apenas um pretexto para o texto, não é? Teórico propriamente dito. O que significa que Platão vai se afastando desse paradigma, né? E a filosofia, portanto, vai se afastando desse paradigma. Depois nós sabemos que vai quase desaparecer, né? Então, agora, Platão, evidentemente, não conserva apenas a forma da expressão. Ele conserva o problema de Sócrates, tal como esse o havia colocado. Ele expande o problema e, se nós quisermos aplicar aqui um pouquinho do jargão da filosofia, nós podemos dizer que essa ampliação que Platão faz do problema de Sócrates consiste em colocar a questão da oposição entre o ser e o devir, ou entre o ser e o vir a ser. O que é que isso significa? O ser é aquilo que é na sua estabilidade. É o que Sócrates procurava. O que é a coragem? Ela não pode ser uma coisa aqui e outra coisa acolá. Então, se esse general aqui recuou e aquele avançou, bom, a coragem ou é bem uma coisa ou bem outra. Ou então não é nenhuma das duas. Está acima dessa pluralidade. Porque ali o que acontece? As coisas, as atitudes humanas estão em devir, quer dizer, estão vindo a ser, estão mudando, simplesmente.
Então elas não constituem o ser na sua firmeza, na sua estabilidade. E é isso que o Sócrates procurava. O que é a coragem como ser? O que ela é verdadeiramente? E Platão então estende isso a todas as coisas. Nós vivemos no mundo da mutação. Nós vivemos no mundo da instabilidade. E isso se reflete no nosso conhecimento na pluralidade das opiniões. Cada um tem uma opinião acerca das coisas. Onde está a verdade? A verdade está no plano do ser, na sua total estabilidade, sem mudança. Portanto, não no que vem a ser, mas naquilo que é, de maneira absoluta, né? Portanto, sem qualquer transformação. Isso é a herança da filosofia anterior a Platão, chamada pré-socrática, e foi expressa, essa exigência foi expressa de maneira paradigmática por um filósofo do século VII chamado Parmênides. Deixou um fragmento até bastante extenso para, tendo em vista o que nós conservamos deles, mas o principal é um enunciado do ser. O ser é, o não ser não é. E tudo se resume nisso. Se você acrescenta a esse enunciado o ser é qualquer coisa, você já está postulando algo além dessa estabilidade absoluta do ser. O ser é esta cadeira. Bom, então por que não é esta mesa, ou por que não é isto ou aquilo? É amarelo, ou é verde, é pequeno, ou é grande. Qualquer tipo de atributo que eu possa dar ao ser, já o destitui dessa sua qualidade absoluta, que é apenas a de ser. Né? E, portanto, quando eu falo da mudança, eu falo daquilo que não é. Né? E o Platão, como todos os gregos, eram muito impressionados com isso. Parece que a realidade é composta de ser e de não ser. E nós nunca sabemos bem em que plano estamos. Né? Uma criança é um ser humano pequeno, um adulto é um ser humano grande. Esse adulto, portanto, se define por aquilo que ele é, mas também por aquilo que ele não é. A criança, se eu a vejo em relação ao adulto, ela se define pelo que ela é, mas por aquilo que ela ainda não é, de maneira que estamos sempre deixando de ser, vir a ser alguma coisa, deixando de ser, vindo a ser. E onde fica propriamente o ser, no meio dessa confusão toda? Né? Era isso que impressionava os gregos, sobretudo Platão. E o Sócrates já havia posto esse problema, embora não nesses termos tão especulativos. Não é? É preciso encontrar a verdade que corresponda ao ser. Ponto final. Sem essas transformações, sem essa instabilidade toda que nos faz ficar oscilando, né, entre o ser e o não ser. Não posso definir as coisas dessa forma, né? Ou as defino pelo que elas são. Não posso defini-las pelo que elas não são, muito menos pelo misto. Né? É isso, não é aquilo. Então Platão precisa encontrar uma maneira de fazer com que essa problemática de Sócrates atinja um grau especulativo maduro, né? Para que então ele possa desenvolvê-la, né? Até em homenagem ao seu mestre. E ele encontrou essa solução num estilo de filosofar que é mais do que uma doutrina. Digamos que ela é a doutrina de todas as doutrinas da filosofia, da maioria das filosofias ocidentais, né? Com realmente poucas exceções. Né? E por que ela é esse estilo e é a espécie da doutrina de todas as doutrinas? Porque Platão simplesmente encontrou a solução em algo que nós chamamos de dualismo.